Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão bem? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a mim, Deus abençoe você aí onde você estiver. E a primeira coisa que eu vou pedir é a misericórdia de Deus em nossas vidas, em nossa nação, a nação mundial, né? Principalmente a nossa nação, que é a nação brasileira. Antes de tudo, eu peço, por favor, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa um hype, deixa um valeu, deixa o seu joia, ativa o sino para você receber todas as nossas mensagens diariamente, tá bom? Irmãos, vamos logo ao assunto. Autoridade. A autoridade é quem está acima de uma nação, de uma empresa, de uma instituição, de uma família, de um lar, seja qualquer área da vida. Alguém que está como superior, ele é autoridade. E o que é que eu tenho observado nos últimos dias? É que na mente de algumas pessoas, a autoridade é só autoridade eclesiástica, e não é. Existe autoridade eclesiástica, autoridade política, autoridade governamental, autoridade empresarial, enfim. A autoridade é autoridade. O que eu tenho observado? É que muitos pregadores, eles vão no altar e defendem a sua autoridade. Defende a sua autoridade espiritual. Bispo, apóstolo, papa, padre. Mas dessa lenha na autoridade política ou na autoridade governamental. Olha o que diz a Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todo homem, não é alguns, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus, por ele, instituído, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, as autoridades, embora elas sejam má, é instituída por Deus. Aí você me pergunta, mas por que Deus permite autoridades má reinar numa nação, ou em alguma instituição, em algum lugar? Lembre-se que a Bíblia diz que Deus entregou seu povo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus entregou seu próprio povo. Vamos entender. Por que Deus permite certas coisas? Tudo tem um motivo, gente. A desobediência, a ingratidão, a infidelidade com Deus, a infidelidade com o próximo, a infidelidade com a maneira de proceder. Então, muitas coisas que Deus permite, não é que Ele quer. Uma coisa é Deus querer, outra coisa é Deus permitir. Nem tudo que um filho meu pede e quer, eu quero que ele faça, mas às vezes eu permito. Por causa da cabeça dura, da insistência, da desobediência. É isso que você quer? Então, eu não quero isso, mas você quer, então faça. Então, o que acontece? Eu vejo pastores vai lá no altar e defende o seu apóstolo, o seu bispo. Ah, não pode falar mal do apóstolo, do bispo, tal, porque é pecado. Mas fala mal do Alexandre de Moraes, fala mal do Lula, fala mal de Cicrano, Beltrano, fulano. Tudo é pecado. A autoridade é autoridade, acabou.
Não, mas eu só respeito a minha autoridade que está acima de mim. Você respeita a sua autoridade porque você come e bebe e depende dele ou dela, da sua autoridade. Mas diante de Deus não tem autoridade governamental, autoridade política, eclesiástica, civil, né? Enfim, até um gerente de uma loja é uma autoridade. Quem está inferior a um gerente tem que dar satisfação a um gerente, porque é a autoridade dali. Agora, quando a Bíblia diz assim, ó, todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Deus, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Irmão, resistir, ou melhor, você obedecer a uma autoridade, não quer dizer que você vai aceitar tudo o que ele faz. Não quer dizer que você vai fazer tudo o que ele faz, não. Quando a Bíblia ensina a gente se opor à autoridade, ou se opor, ou seja, desobedecer à autoridade, não quer dizer que, não, eu vou fazer isso porque minha autoridade está mandando, não. É você confrontar. O que você não pode é confrontar. Pedro e João estavam pregando em Jerusalém e foram presos. E os governantes disseram, não faça, não volte mais a pregar em Jerusalém. No outro dia estava pregando. Eles desobedeceram? Ele estava fazendo a sua missão. E eles foram presos de novo e foi dito no Sinédrio, vocês voltaram a pregar esse Jesus aqui em Jerusalém? Voltamos. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, quer dizer, eles não confrontaram com as autoridades. Confrontar é você começar a debater a ponto de arrumar rixa. Não é debater como Jesus debatia. A Bíblia diz que Jesus debatia com os fariseus. Tem que saber discernir. É você confrontar, começar a falar, olha, você é isso, aquilo, não aceito isso, aquilo, não. Nem tudo que uma autoridade fala, eu tenho que confrontar. Nem tudo que a autoridade manda eu fazer, eu tenho que fazer. Se eu ver que está afetando, prejudicando o princípio de Deus, eu não tenho que obedecer. Mas também não posso dizer assim, não vou fazer. Você não manda em mim. Não, não é isso. Você fica lá em silêncio, porque o pecado não é obedecer, eu não obedecer a autoridade. O pecado é eu confrontar com ela. Por exemplo, o governo do Brasil é autoridade. Nem tudo que eles aprovam, eu aprovo. Mas eu não posso confrontar. Eu não posso confrontar. Que o governo é isso, aquilo, outro, tal. Não. Nem tudo que um bispo, um apóstolo, um presidente, um governador, um prefeito faz, eu estou de acordo. Até porque tem pregador que vai para o altar e diz assim, não, mas fulano, esquerda não presta, isso aí só tem bandido, tal. E no meio dos pregadores? Já pensou se nós fosse falar tudo que tem lá dentro no meio dos pregadores? Você imagina isso? O que bispo, apóstolo, papa, padre, arcebispo faz de trás das câmeras, em cima dos altares? Imagina. Então, a autoridade é eclesiástica, a autoridade é política, a autoridade é governamental, a autoridade é empresarial, a autoridade é dentro da família, é dentro do lar. Então, tudo isso, gente, impede de Deus abençoar uma nação. Até porque Deus nunca puniu uma nação por causa de um governo. Mas Deus puniu e as pessoas colhem até hoje um fruto da desobediência de uma nação. Não é um erro de um presidente, de um prefeito, de um governador que vai fazer Deus punir uma nação. E sim o erro da própria nação. Lá em Salmos 33, 12 diz o quê? Feliz a nação que o presidente é o Senhor? Não, não fala isso. Feliz a nação que o governador é o Senhor? Não.
Feliz a nação que o prefeito é o Senhor? Não. Não é isso que a Bíblia diz. Feliz a nação que o ministro é o Senhor? Não. O que a Bíblia diz? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, que teme a Deus. É o povo que teme a Deus. Então a autoridade, irmãos, é todos que estão assumindo uma posição de liderança. Temos que entender isso. Seja pastor, seja bispo, seja o prefeito, o governador, o ministro, o presidente da república. Ah, mas o presidente é corrupto. E os pastores, muitos por aí, não são? Vai confrontar com o pregador? Deus, irmão, julga tudo e todos. Temos que entender isso. Então entenda, que Deus abençoe, e repito, quando a Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades, não é fazer o que eles fazem, não é obedecer aquilo que eles fazem, mas não confrontar, não desafiar, não chegar assim e começar a confrontar, porque isso aí traz maldição nas nações. Deus abençoe.